Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Estamos aqui numa série de estudos bíblicos. Eu espero que você já tenha assistido todos os 15 estudos. E já postei aqui o primeiro anexo sobre o sábado. O estudo sobre o sábado, que tem a ver com o estudo número 12, esse anexo primeiro que postei a semana passada. Esse anexo de hoje tem a ver com o estudo número 6. Estudamos no estudo 6 sobre os mortos. Se você está assistindo esse vídeo e não assistiu ainda o estudo número 6, eu vou pedir para você assistir o estudo bíblico número 6 primeiro, sobre os mortos, e depois você assistir esse segundo anexo, ok? Semana que vem vou postar mais um anexo, o terceiro e último anexo, também abordando mais um dos assuntos que postei aqui no canal, ok? Convido você nesse momento a fechar os olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade, queira pela tua graça derramar o teu Espírito sobre nós, para que compreendamos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Muito bem, vou pedir para você pegar a sua Bíblia, ou sua Bíblia impressa, ou sua Bíblia no seu material eletrônico, mas que você não deixe de acompanhar comigo aqui os estudos, os textos com base nesse estudo, ok? Não repare, estou um pouco rouco. Então peço para que você abra a sua Bíblia. Nós vamos analisar hoje, como eu disse, uma extensão, nos aprofundar um pouco mais sobre aquilo que estudamos sobre os mortos. Para onde vão os mortos? Você se lembra do estudo número 6? Espero que você tenha assistido já aquele estudo. Naquele estudo eu mostrei para você que, biblicamente, não existe espírito que sai de maneira consciente, não existe alma que sai. Naquele estudo nós vimos que alma na Bíblia é a junção de duas coisas. O corpo físico respirando. Quando a pessoa morre, ela não respira, então não existe mais alma. Não existe alma morrente, não existe alma morta, não existe alma depois que a pessoa morre. Alma é a pessoa viva respirando, ou seja, o corpo respirando, ok? Quando a pessoa morre, não existe mais alma. O que é espírito? Vimos a semana naquele estudo, no estudo número 6, que espírito na Bíblia nada mais é do que fôlego de vida. Fôlego de vida. Então, o que é espírito? Basicamente, fôlego de vida. Nada que sai do corpo de maneira consciente. Mas nós vimos, com base numa passagem no livro de Lucas, que espírito pode ser outras coisas também. E eu li lá um dos textos que mostra que, biblicamente, espíritos também são chamados de demônios, ok? Então nós vimos. Por favor, vá para o estudo número 6 se você está assistindo esse vídeo e não assistiu aquele vídeo ainda. Eu apelo para que faça sentido esse estudo aqui. Você precisa assistir o estudo número 6 primeiro, ok? Muito bem. Hoje, repito, nós vamos ampliar esse conceito com base naquilo que a gente já viu. Basicamente, nesse estudo, eu vou apresentar algumas passagens da Bíblia que são mal compreendidas e que fazem com que as pessoas fiquem confusas a respeito daquilo que a gente já estudou. Então, muitas pessoas acreditam que sim, tem um espírito que sai e uma alma que sai por causa de alguns textos da Bíblia que eles não entendem muito bem. Então, o meu objetivo hoje é fazer com que você compreenda esses textos, que não todos, não vai dar para a gente abordar todos os textos aqui, mas apresentar alguns dos textos, especialmente os mais importantes, que podem fazer com que você compreenda o assunto dos mortos na Bíblia de maneira equivocada, tá bom? O primeiro está em Lucas capítulo 16, é uma parábola que Jesus contou. Repito, abra sua Bíblia, ou impressa ou no seu material eletrônico, em Lucas 16. É uma parábola que Jesus contou, parábola do rico e Lázaro. Nós vamos tentar entender essa parábola com base naquilo que a gente já estudou. Repito, o que a gente já estudou? Não tem espírito e alma que sai. Vimos, inclusive, naquele estudo, enquanto você abre a sua Bíblia em Lucas 16, vimos naquele estudo que nós precisamos acreditar que, biblicamente, Jesus prometeu, a Bíblia já profetizou, que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele ressuscita os mortos.
Como é que os mortos vão ressuscitar se cada um já vai para o seu determinado lugar depois que morre? Nós abordamos isso lá no estudo número 6, ok? Então, se tem algum texto na Bíblia que parece contradizer esse negócio, essa informação de que não tem espírito nem alma que sai, precisamos compreender esse texto à luz de toda a Bíblia, ok? Um dos textos mal compreendidos, repito, Lucas 16. Lucas 16, a partir do verso 19, nós temos uma parábola. E eu vou ler toda a parábola. Vai aparecer aí na tela só o texto. Lembre-se que eu não estou colocando o texto todo na tela, porque eu quero que você acompanhe-me aí com a sua Bíblia aberta, ainda que seja no seu material eletrônico, mas acompanhe aí, tá bom? Então vai aparecer só aqui embaixo o texto que eu estou lendo. Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Vou ler toda a parábola. Depois a gente vai voltar lendo ponto por ponto, alguns versos importantes para fazer com que você compreenda essa parábola, tá bom? Verso 19, então. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Verso 21. E esse mendigo desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, no caso aqui, o rico, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Verso 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, verso 31, porém lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito bem, essa é a parábola extremamente mal compreendida nos dias de hoje. Então, você percebeu aí como conciliar aquilo que nós já estudamos, no estudo 6, com essa parábola. Os dois morrem, depois que os dois morrem, tanto o rico quanto o mendigo, depois que eles morrem, eles ainda mantêm comunicação. Um vai para o inferno, o outro vai para o seio de Abraão. E aí, a gente já estudou que não existe espírito nem alma que sai, não existe vida após a morte, a não ser depois da ressurreição, quando Jesus voltar. Isso que nós já vimos no estudo 6. Mas como conciliar isso aqui? Parece que está contradizendo aquilo que a gente já estudou. Muito bem. Vamos para os pontos agora importantes para você compreender essa parábola. Eu não posso aqui gastar muito tempo por causa justamente que eu tenho ainda outro texto para ler com você, outra história, outra narrativa para ler com você e alguns outros poucos versos da Bíblia. Então eu preciso ir mais direto ao ponto aqui, mas você, com os pontos que eu vou abordar aqui, você vai com certeza entender que essa parábola se encaixa perfeitamente naquilo que nós já estudamos, ok? Bom, ponto inicial é que isso é uma parábola. E uma parábola é uma parábola. Então nós não podemos estabelecer doutrinas com base em parábolas. Nós devemos estabelecer doutrinas com base em toda a Bíblia, não com base em um verso ou em uma parábola, ok? Esse é o primeiro ponto. As parábolas simplesmente são ditas, são ensinadas, tanto aquelas por Jesus como por outros profetas, discípulos. Essas parábolas precisam ser entendidas dentro do contexto geral da Bíblia
E as parábolas têm uma lição específica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vários estudiosos, dos mais importantes teólogos, que têm escrito sobre isso recentemente, inclusive, vários deles, na verdade já está provado, que isso era uma história comum na época e aí vem então uma interpretação, isso está provado que era uma história comum da época, era uma história como hoje nós temos no Brasil, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho, o Saci Pererê, era uma história. Então acredita-se, isso é uma interpretação de vários teólogos, não é uma interpretação da igreja A ou da igreja B, são vários teólogos que acreditam que Jesus pegou essa história, que já existia na época, e recontou essa história com um final diferente. No final, Jesus dá o arremate com o significado que ele gostaria que tivesse. Veja, é uma história, já havia essa história. Jesus não está contando essa parábola tirando da cabeça dele. Estudiosos mostram, e há um consenso entre eles em relação a isso. Há uma história vigente e Jesus apenas pega essa história e o final da história ele faz uma mudança nessa história para ensinar algo interessante. Há várias histórias parecidas, e segundo os estudiosos, a história mais parecida com essa é uma história que apresenta digamos assim, uma cultura egípcia, vinda do Egito. E Jesus pega então essas histórias, ou essa história, talvez seja essa do Egito que Jesus tinha em mente, mas o final ele muda, daqui a pouco a gente vai entrar nesse ponto, ok? Agora, se é só uma história, se é só uma parábola, como entender essa parábola? Bom, eu quero mostrar para você que não tem como entendermos essa parábola de maneira literal. É impossível. Veja, se uma pessoa pega essa parábola e afirma, com base nessa parábola, que sim, tem um espírito e uma alma que sai, ela precisa interpretar essa parábola de maneira literal. Mas eu vou mostrar para você agora que não tem como interpretar ou entender essa parábola de forma literal. É impossível. Vou mostrar para você. Agora nós vamos ponto por ponto, em alguns versos aqui da parábola. Por exemplo, Jesus fala de um homem rico, depois ele fala de um homem pobre, ok? E Jesus menciona que esse pobre está na porta do rico. Jesus então menciona que os dois morrem, e aí o verso 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Primeiro ponto que eu levanto é: se essa parábola precisa ser interpretada literalmente, o que é o seio de Abraão? O que é o seio de Abraão? Qual texto bíblico que vai me explicar o que é o seio de Abraão? Percebe? É impossível se explicar o que é o seio de Abraão com base na Bíblia. Assim, dizer que todas as pessoas que morrem vão para o seio de Abraão, eu não posso afirmar isso. Isso não é o que a Bíblia diz. Entende? Então, repito, as pessoas não podem interpretar essa parábola literalmente, porque se for interpretar essa parábola literalmente, eu preciso mostrar para as pessoas que todas as pessoas, com base na Bíblia, que todas as pessoas vão para esse tal de seio de Abraão. O que é seio de Abraão? Todas as pessoas que morrem vão para o seio de Abraão? Não, não é isso que a Bíblia diz. Então, essa parábola não pode ser interpretada literalmente. E eu só estou no começo. Veja, o verso 22 então mencionou que o mendigo morreu e foi para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado. Foi sepultado. É o que a Bíblia diz. Todas as pessoas que morrem vão para o sepulcro. Foi assim com Lázaro, foi assim com Jesus, foi assim. Todas as pessoas que morrem são sepultadas. Agora olha o versinho 23 assim: no inferno, falando do rico, no inferno, sabe qual é essa palavra aqui no original grego? Estamos no Novo Testamento escrito em grego. Essa palavra inferno, no verso 23, é a palavra Hades. Essa mesma palavra no hebraico, no Antigo Testamento, é a palavra Sheol. Então, a palavra Hades significa inferno, a palavra Sheol significa inferno? Não. Vou ler dois textos com você, vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta em
Lucas 16, na verdade marcada, Lucas 16, deixa a sua Bíblia marcada em Lucas 16. Permita-me ler dois textos com você. Vou ler um texto em Salmo e outro texto em Jó. Jó, eu quero ler, vamos começar com Salmo. Salmo 6, verso 5. Salmo 6, verso 5 diz assim: quem morreu, estou lendo na NVI, nova versão internacional. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? A palavra aqui traduzida na sua Bíblia em português como mortos, no Antigo Testamento, é a palavra Sheol, que é a mesma palavra aqui do grego Hades. Então, Sheol não é inferno. Sheol é sepultura ou lugar dos mortos. Esse verso 5 está dizendo entre os mortos, ou seja, entre o local dos mortos, quem te louvará? Quem te louvará entre os mortos? Essa é a questão. Então a palavra Sheol ou Hades não significa inferno, significa sepultura. Veja, na própria NVI que eu estou lendo, tem um asterístico. E ela dá uma explicaçãozinha para esse verso, exatamente nesse verso, Salmo 6, verso 5. Diz assim a explicação da NVI. O hebraico aqui é Sheol. Essa palavra também pode ser traduzida por sepultura, profundezas, pó ou morte. Percebe? Então as pessoas leem a palavra inferno na Bíblia e já caracterizam o inferno como o que os filmes ensinam, o que as novelas ensinam, o que pessoas que não têm nada, nenhum conhecimento da Bíblia, transmite através das artes, e aí as pessoas quando vão ler a Bíblia, pegam essa palavra inferno e caracteriza como essas pessoas aí fora estão caracterizando. O que significa a palavra Sheol, a palavra Hades? Inferno? Não, sepultura, lugar dos mortos. Permita-me ler com você Jó, um pouco antes de Salmo, Jó 14, verso 13. Jó 14, verso 13 diz assim: se tão somente me escondesses na sepultura e me ocultasses até passar a tua ira, se tão somente me impusesses um prazo e depois te lembrasses de mim. Aqui é uma oração que Jó está fazendo. A primeira frase você viu aí, se tão somente me escondesses na sepultura. A palavra aqui é Sheol. E a mesma observação na NVI que tem em Salmo 6, verso 5, tem aqui também em Jó 14, verso 13. Ou seja, a palavra inferno aqui em Lucas 16, vou pedir para você voltar para Lucas 16, a mesma palavra inferno no português aqui em Lucas 16, verso 23, no original grego, Hades, hebraico, Sheol, caracteriza simplesmente sepultura. Então eu não posso pegar essa palavra inferno e dizer é um local onde os mortos ficam conscientes depois que morreram. Não. Essa palavra caracteriza sepultura. O próprio versinho 22 que eu li antes mencionou que o rico foi sepultado. Olha, mas na sepultura há diálogo? Não, não há diálogo. Por isso que eu estou dizendo que essa parábola não pode ser interpretada literalmente. Se eu fosse interpretar essa parábola literalmente, eu tenho que afirmar categoricamente que todos os mortos vão para o seio de Abraão, pelo menos os salvos. Mas não é isso que a Bíblia diz. Ou seja, é uma parábola e eu tenho que interpretar essa parábola como uma parábola. De maneira simbólica apenas. Agora, vou chamar outro ponto aqui para você. Quando no verso 24, o rico no inferno vai clamar para o pai Abraão, ele diz assim, verso 24, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Não podemos interpretar essa parábola de maneira literal. Olha só, alguns pontos desse versinho 24 que acabei de ler. Primeiro ponto, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Depois que as pessoas morrem, elas ficam em carne e osso? Não, não ficam em carne e osso. Mesmo os espíritas ensinam que não ficam em carne e osso depois que morrem.
Mas fica em alma ou fica em espírito? Quando a pessoa morre. Veja, não tem alma e nem espírito que sai. Mas estou agora advogando uma irrealidade para fazer você pensar. Depois que a pessoa morre, ela fica em alma ou fica em espírito? Porque aqui a Bíblia está dizendo, molhe a ponta do dedo. Depois que a pessoa morre, ela pode, a ponta do dedo ainda tocar a água? Traga aqui, molhe e a ponta do dedo e toca na minha língua. Então depois que morre, ainda tem língua, ainda tem dedo? Percebe? Mas ela não está fisicamente. É alma e espírito tem dedo, tem língua. Percebe que são coisas que, se eu interpreto essa parábola literalmente, eu tenho que responder várias questões que a Bíblia não responde. Na verdade, a Bíblia, esse ensinamento dessa parábola contradiz a Bíblia. Óbvio, Jesus está simplesmente pegando uma história conhecida da época e reconta essa história, mas o final ele muda, daqui a pouco a gente vai chegar lá. O que eu estou tentando provar para você é que não tem como nós interpretarmos essa parábola literalmente. É impossível, impossível. Senão teríamos que dar muitas respostas que não temos como dar, biblicamente falando, a não ser tirando da imaginação. E não é esse o plano de Deus para nós, ok? Um outro ponto é o rico e o Lázaro, vou usar a expressão mais simples, o rico e o pobre, eles morrem, cada um vai para o seu lugar, mas eles ainda entretêm relacionamento, ainda entretêm comunicação. E ainda num dado momento aqui, por exemplo, verso 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá não podem. Mas que grande abismo é esse que eles ainda estão mantendo comunicação? Percebe? Se eu vou interpretar essa parábola literalmente, eu tenho muitas perguntas que ficam no ar que não tenho como responder. Então, a solução é compreender que essa parábola não deve ser interpretada de maneira literal, e sim de maneira simbólica, como uma parábola, extraindo apenas a lição importante da mesma. Ok? Muito bem. O mais importante da parábola, para finalizar, o que Jesus, afinal, quis ensinar com a parábola? E qual foi esse final que ele mudou um pouco? Porque, segundo os estudiosos, nessas histórias comuns da época, o morto, sim, voltava para se comunicar com as pessoas vivas. Mas Jesus está mencionando aqui um final diferente. Quando o rico diz, fala para ele ir, o mendigo ir lá e falar na minha casa e falar para eles que eu estou num lugar de tormento, para eles mudarem de vida, porque eu não quero que eles venham para cá. Jesus muda o final da história. Jesus diz assim, verso 29, eles têm, seus parentes todos têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele vai retrucar, não, por favor, manda lá. Jesus vai de novo dizendo no verso 31, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Percebe que Jesus aqui no verso 31 está usando a palavra ressurreição? Jesus diz, ainda que alguém ressuscite, na mente de Cristo, não existe esse negócio de espírito e alma que sai. Na mente de Cristo, até porque Cristo foi aquele que inspirou todos os escritores também, tanto do Antigo e do Novo Testamento, é isso que Pedro escreve em uma das suas cartas, era o Espírito de Cristo que estava neles. Cristo, obviamente, não ia se contradizer. Então, na mente de Cristo, não há reencarnação, não há espírito nem alma que sai. Na mente de Cristo, há ressurreição. Ele mesmo prometeu que ele ressuscitaria os mortos. Isso a gente já viu no estudo anterior. Mas se você tiver alguma dúvida, São João capítulo 5, verso 28 e verso 29. Então, Cristo ensinou a ressurreição. E não tem como eu acreditar na ressurreição e levar essa parábola ou interpretar essa parábola literalmente. Impossível. Impossível. Jesus vai voltar e vai ressuscitar os mortos. E para Jesus ressuscitar os mortos precisam estar mortos. Não tem como eu aplicar o princípio, a doutrina da ressurreição, que é bíblica, e Jesus está dizendo isso aqui agora nesse verso 31. Não tem como aplicar essa doutrina acreditando que cada um, assim que morre, já recebe a sua recompensa. Ok? Então essa parábola não pode ser interpretada literalmente. Agora, veja que Jesus já havia mencionado, quando ele diz aqui, eles precisam ouvir Moisés e os profetas. Jesus
muda o final da parábola, da história, porque lá os mortos voltavam para se comunicar. Aqui Jesus está dizendo, não, morto não volta. Vocês precisam dar ouvidos a Moisés e aos profetas. Vocês precisam dar ouvidos para a Bíblia. É isso que Jesus está dizendo. E era exatamente o que ele havia dito antes, olha aí. Lucas 16, Lucas 16, verso 16. Antes mesmo dele começar a parábola no verso 19, ele já tinha dito no verso 16: a lei e os profetas vigoraram até João, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino e todo homem se esforça por entrar nele. Não vou entrar na interpretação desse texto, mas Jesus está dizendo: a lei e os profetas vigoraram até João. Alguns dizem assim, não, esse texto está dizendo então que a lei e os profetas duraram até João, ou seja, até João tinha profeta, depois não tinha mais. Não é. Você vai encontrar até alguns profetas no livro de Atos. Como é que depois de João Batista não tem mais profetas? O livro de Atos você encontra alguns profetas. Quer entender o que Jesus está querendo dizer aqui? Leia Mateus 11, 13. É o texto paralelo. Jesus está dizendo que a lei e os profetas profetizaram até João. A lei e os profetas profetizaram até João. Por que até João Batista? Porque até João Batista o Antigo Testamento profetizava do Messias que viria. Depois de João Batista o Messias já veio. Então não há mais profecias a respeito do Messias, porque o Messias já veio. Então, repito, quer entender o que esse texto está dizendo? Leia o texto paralelo de Mateus, capítulo 11, verso 13. Então, Jesus já estava falando da lei dos profetas. E aí, agora na parábola, ele simplesmente muda a palavra lei para Moisés, porque lei ali não são os 10 mandamentos, de maneira específica, são todos os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco. Lei, Pentateuco, profetas. Então, lei e profetas quer dizer todo o Antigo Testamento. Agora, na parábola, Jesus fala, eles têm Moisés e os profetas. Moisés era chamado de lei também, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, o que é chamado de lei, Pentateuco, ok? Muito bem, então já vimos aqui primariamente, nesse anexo número 2, que essa parábola é muito mal compreendida e algumas pessoas entendem essa parábola de maneira literal. Não há condição de interpretar essa parábola de maneira literal. Era apenas uma história. Jesus pega a história e muda o final da história com uma ênfase. Qual é a ênfase de Jesus? Atentem para a Bíblia. Atentem para a Bíblia. Muito bem. Agora vamos para o Antigo Testamento. Eu quero, como eu disse, abordar alguns textos mal compreendidos a respeito dos mortos. Então agora eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 28. 1 Samuel, capítulo 28, é uma história muito interessante, onde uma médium aparece para Saul, através de uma médium, o profeta Samuel aparece para Saul, e o profeta Samuel já tinha morrido. Então abra aí sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 28, ou sua Bíblia impressa ou no seu material eletrônico, e acompanhe-me na leitura. A partir do verso 3, 1 Samuel 28, verso 3. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Verso 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Verso 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Verso 7. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Verso 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E, de noite, chegaram a mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul. Ele estava disfarçado, lembre-se. Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Porque, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo:
Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, o que você vê? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que me reveles o que devo fazer. E aí o texto continua, eu vou só até aqui. Ok, então veja, o texto começa dizendo que Samuel já era morto. E aí Saul então se desespera, porque ele está numa guerra, e aí ele tem a brilhante ideia de buscar uma médium, e aí Samuel volta dos mortos. Será que volta mesmo? Será que volta mesmo? Muito bem, então eu vou mostrar para você o que a Bíblia tem a nos dizer sobre essa história. Eu já ouvi muita gente boa, muitos cristãos sinceros, dizendo que acreditam sim, que tem um espírito e uma alma que sai, dizendo que acreditam sim, que há vida depois da morte, imediatamente depois que a pessoa morre, por causa dessa história. Não compreendem essa história como deveriam. E eu quero, pela graça de Deus, contando com a sua humildade, fazer com que você compreenda essa parábola, essa história, essa narrativa. E você vai perceber que essa narrativa não contradiz o estudo número 6 que nós já fizemos, em que mostrei na Bíblia para você que não tem alma nem espírito que sai, e que as pessoas quando morrem, morrem mesmo e não voltam. Muito bem, vamos de novo com alguns pontos, e aí a gente faz o arremate, e eu tenho só mais alguns 2 ou 3 versos para ler com você depois. Bom, a parte inicial, já mencionei o verso 3, diz que Samuel era morto. Esse é o primeiro ponto. Ainda no verso 3 diz que Saul, finalzinho do verso 3, Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Se a sua Bíblia for uma Bíblia de referência, ou seja, aquela Bíblia que tem as letrinhas e lá embaixo tem os textos bíblicos, você vai ver que esse verso 3, no final, tem uma letra e lá embaixo vai pedir para você ler Levítico 20, 27 e Deuteronômio 18, 10 a 11. Porque essa frase final do verso 3 diz: Saul havia desterrado os médios e os profetas, seguindo a Bíblia. Lembre-se que acabamos de ver na parábola que Jesus contou em Lucas 16, do rico e Lázaro. Jesus dá ênfase para a Bíblia. Ouçam a Bíblia, ouçam a Bíblia. Saul, seguindo a Bíblia, mandou matar os médios, todos os adivinhos, todos esses que faziam adivinhação. A palavra aqui, desterrado, significa mandou matar ou tirou de suas terras. Ok? Então Saul, quando ele era fiel a Deus, ele fez o que Deus queria. O que Deus queria? Deus queria que essas pessoas que consultassem mortos, que eram médios, adivinhos, fossem expulsos ou se convertessem. Esse é o princípio bíblico. Por que acreditamos hoje que os mortos têm consciência? Por que acreditamos depois que uma pessoa morre, ela tem um espírito e uma alma que sai consciente? Sendo que Deus já havia proibido lá no passado do povo consultar. E por que Deus havia proibido? Porque era a crença de que não tinha os mortos algo consciente, uma alma, um espírito, uma mente consciente depois da morte. Não existe isso na Bíblia. Ok. Saul está com medo, o texto bíblico diz, por causa da guerra. E aí no verso 6 ele disse, o verso 6 diz, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, diz o verso 6, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus não estava respondendo ele, não porque Deus é mau, virou as costas, não, é porque Saul estava pecando contra Deus e Saul não estava disposto a abrir mão do seu pecado. E quando a gente não está disposto a abrir mão do nosso pecado,
A comunicação entre nós e Deus, ela fica rompida realmente. O texto está dizendo que Deus não respondia nem por sonhos para Saul, nem por sonhos, nem por Urim, nem por prova. Urim era aquelas pedras no peitoral do sacerdote, Urim e Tumim, o sim e o não. Então Deus não estava mais se comunicando com Saul. E aí Saul tem então a brilhante ideia de consultar uma médium. Agora olha lá. O verso 8 diz que Saul se vestiu com outras roupas, óbvio, porque senão a pessoa ia detectar que era ele, e obviamente não ia querer adivinhação nenhuma, porque o próprio Saul havia mandado matar os médiuns. E o texto diz que ele foi, verso 8, de noite. Isso é importante a gente entender entender a importância dessa informação nessa narrativa. Saul está indo consultar uma mulher de noite, ok? De noite. E aí o texto menciona que ele vai até lá, e aí a partir daqui do verso 8, a gente começa a ver umas coisas interessantes. O verso 8 ele diz assim: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir. Essa frase se repete várias vezes aqui, várias vezes, olha lá. No verso 8, me faças subir. No verso 11, a médium pergunta: quem te farei subir? E no próprio verso 11, Saul responde: faze-me subir, Samuel. No verso 13, ela diz assim: veja um Deus que sobe da terra. Depois no verso 14 ela diz: vem subindo o ancião. Então essa expressão ela se repete no verso 15: porque me inquietaste fazendo-me subir. Então essa expressão se repete várias vezes: subir, fazendo-me subir, fazendo subir. Ora, preste bem atenção nessa minha argumentação, aqueles que acreditam que sim, tem uma alma, um espírito que sai, eles acreditam naquela parábola que Jesus contou, que quando a pessoa morre vai para o seio de Abraão, que é algum lugar no céu, algum lugar. Por que o texto está dizendo faça-me subir? Se eu acredito que a parábola que nós acabamos de ler em Lucas 16, ela é literal, a parábola com essa narrativa, nesse ponto, está se contradizendo. Porque aqui faze-me subir, subir. Ora, esses que acreditam que os mortos, quando morrem, tem um espírito e uma alma que sai, eles não acreditam que desce. Não acreditam que está no pó da terra, eles acreditam que está no céu. Os salvos, pelo menos. Faze-me subir. Esses que acreditam nisso, que tem uma alma e um espírito que sai, não podem afirmar que Samuel, um profeta, estava no inferno. Não, ele era um profeta. Então por que a Bíblia diz faze-me subir, subir, subir? E ele mesmo, esse pseudo-profeta que aparece depois aqui, diz: você me fez subir. Ora, as pessoas que acreditam que tem um espírito que sai, eles acreditam que essas pessoas justas, profetas, santos, fiéis, eles já estão lá em cima, porque o texto diz faze-me subir. Não é estranho? Aí me vem à mente também quando Jesus, em São João capítulo 11, vai ressuscitar Lázaro. Jesus não diz: Lázaro, desce daí. Jesus diz: sai para fora. Lázaro estava na sepultura. Então as pessoas que acreditam que aquela parábola é literal, como é que vão me explicar que aqui a frase subir, subir se repete tanto? Quer dizer que o profeta estava no pó da terra, mas então não vai para o seio de Abraão? Veja, são muitas questões que se levanta que não tem como explicar. E a maioria, eu já estudei isso aqui com muitos cristãos, e quando eu faço as perguntas, não tem resposta. Ninguém sabe responder. Por quê? Porque não tem resposta. Então, qual é a lógica da coisa? É entender que a parábola de Lucas 16 é apenas uma história. Eu não posso interpretá-la de maneira literal. Jesus só estava contando uma história. Mas e essa narrativa? Vamos continuar. Faze-me subir, subir, subir. Óbvio. O profeta estava no pó da terra, estava na sepultura. Nem ele, um profeta, tinha ido para o seio de Abraão ou para o céu. Não tinha. Estava no pó da terra. Isso é o conceito bíblico, nós já estudamos isso no estudo 6. Ok? Outra coisa que eu chamo a sua atenção é a mulher. De início ela fica relutante, não, eu não vou fazer isso porque Saul mandou matar, etc. Ele fala: não, pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada com você. Agora,
Quando no verso 11 ele fala, faze-me subir Samuel, aí o verso 12 a gente lê assim, vendo a mulher a Samuel. Você percebeu? Vou ler de novo o verso 11. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Aí Saul responde, faze-me subir Samuel. Agora no verso 12 já diz assim, logo de cara diz, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. Veja, o texto não mostra assim, ela fez um feitiço, ela fez alguma coisa, e aí Samuel apareceu. Ela faz a pergunta, Saul, você quer que eu faça subir quem? Profeta Samuel. Aí logo depois ela diz, o texto diz, a mulher, então, a partir de agora, ela passa a ver Samuel. Agora, quem disse que é Samuel? A mulher está dizendo que é Samuel. Você acreditaria numa feiticeira? Numa bruxa? Uma pessoa que não tem nenhum contato com a Bíblia, nem com Deus? Você acreditaria? O verso 12 está dizendo que é a mulher que está dizendo que é Samuel. É ela que está dizendo que é Samuel. Isso é interessante. Talvez você leu rápido essa narrativa e não percebeu isso. O verso 12 está dizendo que é a mulher que está dizendo que é Samuel. Não é o texto bíblico que está dizendo que é Samuel. Entende isso? O texto apenas está narrando. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, etc. Agora olha o verso 13. Saul diz, não temas, o que você vê? Olha, veja, olha o que Saul está perguntando para ela, o que você vê? O que você entende com essa pergunta? Saul está perguntando para ela, o que você vê? Se ele está perguntando isso para ela, quer dizer que ele, Saul, não está vendo o que ela está vendo. O verso 12 diz que ela está vendo a Samuel e grita. Mas ela não diz que ela está vendo Samuel. Ela só grita. E ela fala, Saul, você armou uma cilada aqui para mim, você mesmo é o rei, etc. Aí ele diz, não fica preocupado não, o que você está vendo? Se Saul está perguntando para ela o que ela está vendo, quer dizer que Saul não está vendo o que ela está vendo. Só ela está vendo esse pseudo Samuel. Prestou atenção no texto? Vou ler de novo o verso 13. Então a mulher respondeu a Saul, verso 13. Não temas, o que vê? Saul pergunta para ela. Aí ela responde, agora sim no verso 13. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. Uau! Vejo um Deus que sobe, no hebraico aqui é o Elohim. Então ela está dizendo, vejo um Deus que sobe da terra. Mas, veja, é de noite. E a Bíblia não está dizendo que é Samuel. Ela está dizendo que é Samuel. Mas Saul não está vendo a mesma coisa que ela está vendo. Só ela está vendo e ela está dizendo que é Samuel. Agora, será que a gente deve acreditar nela, que é realmente Samuel? Ela mesma está confusa. Olha só, no verso 13 ela diz, vejo um Deus que sobe da terra. Só que lá no verso 14 ela diz, vejo um ancião numa capa. Peraí, é um Deus ou é um ancião? Veja que até ela está um pouco confusa. Repito, primeiro no verso 13 ela fala que é um Deus, sobe da terra. Depois ela fala, tá vindo, eu vejo agora um ancião. E aí, depois que ela fala que é um ancião, veja o verso 14, vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Esse aqui é um outro detalhe que eu preciso, permita-me, antes de continuar. Esse aqui é um outro detalhe. É mais ou menos os mesmos questionamentos que fiz lá estudando a parábola. Um espírito precisa de capa? Como assim? É espírito, é alma ou está no corpo? Precisa de uma capa? Para que a capa? A alma precisa de uma capa? Mas, ok. Então, verso 14, repito, ela fala, verso 13 ela diz, vejo subindo um Deus, depois ela diz, vem subindo o ancião que está na capa, aí o verso 14, a última parte diz assim, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra. Não é a Bíblia está dizendo, não é a Bíblia que está dizendo que é Samuel. O verso 13, o verso 12, aliás, a mulher viu uma coisa e ela diz, é Samuel. Primeiro ela diz que é Samuel. Depois ela diz que é um Deus. Depois ela diz que é um ancião numa capa. Então nem ela sabe, até ela está confusa. Vale a pena a gente acreditar nessa mulher? É de noite. E agora o texto bíblico está dizendo, entendendo, verso 14, segunda parte, entendendo Saul
que era Samuel. Saul não está vendo, lembre-se? Saul não está vendo, era de noite. E Saul fez a pergunta para ela, o que você vê? Se Saul fez a pergunta para ela, ele não está vendo a mesma coisa que ela. Ela primeiro descreve que é Samuel. Depois ela diz, é um Deus. Não, é um ancião. Ok, até ela está confusa. Aí o texto diz, Saul entendeu que era Samuel. Não é o texto bíblico que está dizendo que é Samuel. Pergunto, era realmente Samuel? Não era Samuel. Lembre-se, no estudo número 6, eu falei aqui na minha introdução, nós estudamos com base num texto de Lucas, nós vimos que espíritos também são chamados demônios, e os demônios podem aparecer. Não é o texto bíblico que está dizendo que Samuel voltou, o profeta Samuel voltou dos mortos. A mulher está dizendo que é Samuel. Mesmo assim, ela está muito confusa em relação a essa informação. E o texto está dizendo que Saul apenas entendeu por causa da descrição dela, porque ele não está vendo o que ela está vendo, por causa da descrição dela, ele entendeu que aquele era Samuel. Mas não era. Quem era? O enganador. Aquele que lá no Jardim do Éden se transformou, entre aspas, entrou numa serpente e conversou com Adão e Eva para enganar. Que lá no deserto, ao tentar Cristo, vai em forma de anjo de luz, porque ele não aparece como ele é. Também já estudamos isso aqui, nessa série de estudos. Então, queridos, essa narrativa não prova realmente, não mostra que realmente é o profeta Samuel que voltou dos mortos, absolutamente. Eu podia gastar aqui mais algum tempo, mas para finalizar, esse pseudo-profeta Samuel que volta dos mortos aqui faz uma profecia lá no verso 19. No diálogo com Saul, o diabo aqui faz, aparentando ser profeta Samuel, faz uma profecia no verso 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Essa profecia não bate, não é o profeta Samuel. Porque essa profecia não bate. Quem está fazendo essa profecia é o diabo. E o diabo não conhece o futuro. Verso 19, o diabo está dizendo, se fingindo de Samuel, falando para Saul, Saul, você será entregue nas mãos dos filisteus. Israel contigo. E essa expressão será entregue nas mãos significa será morto por eles. Mas se você analisar o capítulo 31 aqui de Samuel, verso 4, Samuel não foi entregue aos filisteus, ele se matou. E a profecia ainda diz, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, verso 19. Tu e teus filhos estareis comigo. Essa profecia também não se cumpriu, não foram todos os filhos de Saul que morreram. Ou seja, esse profeta Samuel aqui não é o profeta Samuel, é realmente o diabo. Agora, para finalizar essa interpretação, 1 Crônicas 10, 13. Olha o que diz 1 Crônicas 10, 13. 1 Crônicas 10, verso 13. Diz assim, 10, verso 13. 1 Crônicas 10, verso 13. Está aqui. Diz assim. Aqui. Assim morreu Saul. Por que o Saul morreu? Por causa da sua... Quando fala assim, morreu Saul, não é que Deus matou ele por causa de alguma coisa. Deus permitiu. Lembre-se disso. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque Saul morreu, e também porque interrogaram e consultaram uma necromante, e não ao Senhor. Ele não estava com o coração aberto para isso, ok? Então, queridos, o texto bíblico está dizendo que uma das razões de Deus ter permitido que Saul morresse foi ele ter consultado uma médium. Então, só esse texto descarta aquela narrativa como se realmente o profeta Samuel tivesse voltado. Porque um profeta é guiado por Deus. Então, não voltaria, porque não tem espírito nem alma. Mas se acontecesse, Deus não iria usar Samuel para comunicar. O próprio texto lá mostrou várias vezes que Deus não estava se comunicando com ele, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Como é que agora Deus vai permitir que o verdadeiro profeta volte a se comunicar com Saul? Deus não se contradiz? Esse texto que acabei de ler de 1 Crônicas está mostrando que nós não podemos acreditar naquela narrativa de que foi realmente o profeta Samuel que apareceu. Saul morreu por causa disso. Como é que Deus ia endossar?
Como é que, olha, Saul, você tá errando em procurar uma médium, mas Deus dizendo, mas eu vou te dar uma chance. Deus estaria endossando o erro de Saul. E aí a Bíblia diz que ele morreu justamente por isso. Não bate. Então esse texto dizendo que Saul morreu por causa dele também, por ter consultado uma médium, nos mostra que não foi realmente o profeta Samuel. Deus não estava naquele se utilizando daquele cenário para se comunicar com Saul de forma nenhuma. Satanás se aproveitou da ingenuidade de Saul e o enganou. Aqui fica uma grande lição para mim e para você. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque se nós crermos que tem espírito e alma que sai, se nós crermos que nós podemos nos comunicar com os mortos, com as pessoas que já morreram, nós estamos abrindo uma porta gigantesca para Satanás nos enganar. Porque Satanás pode sim se utilizar de membros queridos da nossa família que já morreram para manter comunicação comigo e com você. Por isso a Bíblia é clara, já estudamos no estudo número 6. Não consulte os mortos. Por quê? Porque morto está morto. Não tem espírito nem alma que sai. Quando Jesus voltar, Jesus vai ressuscitar essas pessoas. Muito bem, repito, eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero terminar com uma expressão também que é muito mal compreendida, fogo eterno. Jesus falou disso algumas vezes, fogo eterno ou fogo que nunca se apaga. Algumas pessoas pensam que inferno realmente é um local de tormentos. Nós já vimos a palavra inferno no original, Sheol, Hades no grego, significa uma coisa simples, sepultura, local dos mortos. Então, queridos, quando Jesus fala e a Bíblia menciona fogo eterno, fogo que nunca se apaga, será que está querendo dizer inferno, esse inferno? Não, eu preciso desconstruir essa ideia de inferno que por alguma razão pode ainda estar permeando a sua cultura, a sua cabeça, o seu entendimento bíblico. Eu quero ler Judas. Judas é o último livro antes do Apocalipse, ou seja, coladinho com o Apocalipse. Judas, só tem um capítulo, é um livro bem pequenininho. Judas fala desse fogo eterno. O que é esse fogo eterno? Fogo que nunca se apaga. É um inferno realmente? Não. O que é? Judas 7 diz assim: Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do quê? De fogo eterno, sofrendo punição. Então, o que é fogo eterno? O profeta está dizendo que as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas sofreram o que a Bíblia chama de fogo eterno. Elas não estão queimando até agora. Então o que é fogo eterno? Fogo eterno significa fogo de consequências eternas. Fogo de consequências eternas. Então, aquele fogo eterno que alcançou Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas foi de consequência eterna, não que ele está queimando até agora. Ou seja, todas as cidades que foram destruídas por aquele fogo, acabou. Vamos supor que eu bote fogo numa cadeira, numa mesa, madeira. Se esse fogo é eterno, botei fogo numa cadeira, numa mesa. Se esse fogo é eterno, ou se essa cadeira fica pegando fogo e o fogo nunca se apaga, o que é eterno? A cadeira ou o fogo? Pense. Botei fogo numa cadeira. E esse fogo não vai se apagar, não se apaga. O que é eterno? O fogo ou a cadeira? A cadeira. Por quê? Porque se o fogo nunca se apaga, quer dizer que a cadeira é eterna. Porque o fogo só permanece enquanto tem matéria. Quando o fogo consome a matéria, o fogo se apaga. Se é um fogo que nunca se apaga, quer dizer que não é o fogo que é eterno, é a matéria que é eterna. É um jeito de Satanás enganar. Lembre-se que nós já estudamos isso lá. Lembre-se do finalzinho do estudo número 6. Satanás é que tem essa ideia de que quando a gente morre, não morre não. Tem um espírito que sai, uma alma que sai. Então essa história de fogo eterno nasceu na mente do diabo para enganar as pessoas e fazer com que as pessoas entendam de uma forma ou de outra que eu sou eterno. Ainda que vou para o mal, ficar pegando fogo lá. Isso não é um Deus de amor que ensinaria. Não é uma doutrina bíblica desse Deus de amor caracterizado pela Bíblia. O que é fogo eterno? Fogo eterno é fogo de consequências eternas. Sodoma e Gomorra sofreu exemplo, o texto bíblico ainda diz, Judas 7. Não está queimando até agora.
Quando Jesus voltar, a Bíblia menciona que sim, especialmente depois do milênio, vai haver fogo para os ímpios, para aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Mas esse fogo não é eterno, no sentido de que a pessoa vai ficar queimando, absolutamente. É um fogo de consequência eterna. Os ímpios vão queimar para nunca mais voltar à existência. Enquanto os salvos vão viver eternamente, os ímpios estarão mortos eternamente. E o que vai fazer com que esses ímpios morram eternamente? O fogo eterno. Não que eles fiquem queimando. Não existe espírito nem alma que sai. Não existe. Existe a ressurreição. Todos nós que morrermos, se eu e você chegarmos a falecer, Jesus está muito perto de voltar, mas se eu e você chegarmos a falecer, nós precisamos crer na ressurreição. Não faz sentido acreditar que as pessoas que morrem já vão para o seu lugar. Imagine minha mãe morre e vai para algum lugar, para o céu, foi uma cristã fiel, e vendo seus filhos aqui padecendo, sofrendo. Não bate com a doutrina bíblica e até fora da lógica. Creia na ressurreição. E se você ainda crê que tem um espírito e uma alma que sai, ore a Deus para ele tirar isso da sua cabeça. Porque Satanás pode sim utilizar essa doutrina equivocada para enganar você. Deus abençoe você. Tenho mais um anexo para postar aqui no canal. E eu espero que você já tenha assistido esses 15 estudos. Espero que você esteja repassando esses 15 estudos. Então, daqui mais uma semana eu posto mais um anexo, o último anexo. Se você está me assistindo aqui, depois de um tempo, já está postado todos aqui. Vai no ícone aqui em cima, playlist. Tenho várias playlists. Um dos playlists é Estudo Bíblico. Clique em Estudo Bíblico, você vai ter todos os estudos lá. Talvez você esteja me assistindo quando eu já tenha postado, inclusive, esse último anexo. E você pode escolher os temas mais importantes aí para o seu conhecimento. Mas eu te aconselho a começar do número 1 e vai até o final. Deus abençoe você. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo esclarecimento da mesma. Dá-nos forças, Pai, para acreditarmos na tua palavra e não acreditarmos em pessoas. Abençoe teu filho, abençoe essa tua filha que está assistindo em nome de Jesus. Amém, Senhor.